paz de Arusha, amados. Hoje, dia 8 de julho de 2019. Então vamos dar aqui continuidade, né, ao vídeo do Senhor Anchieta Carvalho, da Igreja Cristã Maranata, né? É o Deus da Providência, que é o título da mensagem dele. Vamos lá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Assim tá show, né? Beleza. Melhorou bem. Então vamos colocar aqui, tá? Pra gente ouvir o Senhor Anchieta. Para esta vida. Mas o maná é diferente. O maná fala de uma bênção espiritual. Diz a palavra de Deus que quando o povo de Israel acampou, eles acamparam, e Deus disse, ele enviou cordonizes à tarde, e o Senhor disse a Moisés, diga ao meu povo, Moisés, que amanhã pela manhã, pão cairá do céu, o maná cairá. De repente, quando Israel, todos estavam acampados, e quando o dia amanheceu, eles abriram as tendas. Quando eles abriram as tendas, eles viram que o campo estava todo coberto por uma coisa miúda, fina e branca. Quando eles abriram as tendas, eles olharam, o campo estava todo coberto. A expressão maná quer dizer, o que é isto? Agora imagine uma coisa. Na tarde anterior, cordonizes voaram no acampamento dos israelitas. E eles pegaram as cordonizes e se alimentaram. Quando o dia amanheceu, cada um foi abrindo a sua tenda. Quando abriu a tenda, eles diziam, maná. O que é isto? As tendas iam sendo abertas e eles diziam, maná, maná, maná. E no meio do povo de Israel, naquela manhã, só se ouvia, maná, maná. O que é isto? A cada dia que você abre as tendas, quando o dia está amanhecendo, você abre as tendas do seu coração, irmão, e você olha, você pode dizer, o que é isto? O que é isso? Veja, amado, sempre é assim, né? Ele pega uma parte do que aconteceu com o povo de Israel e aí ele vai e transfere, né, para o povo, né, para o povo de hoje, para os dias de hoje, né? Mas eu ainda tenho para mim que o que aconteceu em Êxodo 16 é o mesmo episódio de Números 11, tá? Só que em Êxodo 16 que ele está lendo, né, que ele leu, que ele estava falando, fala sobre as cordonizes, mas só fala 2 dias de cordonize, mas aqui não está falando que eles comeram cordonize. E já em Números 11, eu vou tentar avaliar esses 2 textos, tá? Para poder gravar um outro vídeo falando sobre isso, porque eu tenho para mim que é o mesmo fato, né? Como eu já disse para vocês no vídeo anterior. Eu tenho para mim que em Êxodo 16, né, ele está falando mais do maná, tá certo? Então aqui ele está falando mais do maná, porque só tem 2 versículos aqui que falam das cordonizes, tá? Que eu estou aqui procurando aqui para ver qual são os versículos que falam, mas aqui ele fala das cordonizes, mas não fala que eles comeram a cordonize. Fala que foi mandado as cordonizes à tarde, tá certo? Então é isso. E fala do maná, tá? Mas em Números 11, já fala do maná, mas fala das cordonizes. Que quando o povo comeu as cordonizes, ainda quando estavam no dente, sem eles terem digerido, né? Terron, ele mandou as pragas e matou muita gente. Eu tenho para mim ainda que se trata da mesma história. Eu tenho para mim isso, mas eu vou fazer uma pesquisa mais assim avançada nisso para ver realmente, para poder ler isso para vocês, porque eu estou aqui sinceramente encucada com isso, tá? Porque é muito estranho, porque ele pediu carne dos 2. A gente vê que tanto em Números 16 como em Êxodo 16 e Números 11, eles reclamam e falam, se a gente tivesse carne para comer como no Egito,
Eu tô achando que é o mesmo texto, mas num ele fala do maná, no outro ele fala das codornizes, né? Mas vamos que continuar. Eu vou pesquisar direitinho, amados, para poder ver isso, porque eu tô achando que se trata do mesmo texto, tá? Vamos continuar aqui. Isto. Deus fez com que abríssemos as tendas hoje pela manhã. E ao olharmos para um campo coberto de bênção, Ele quer que você olhe para a bênção e diga, mas o que é isso? A palavra do Senhor diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então vocês vejam, aí as pessoas vão abrir a tenda, ele sempre bota uma coisa que aconteceu para botar uma coisa espiritual, né? Então você abre a tenda, né? Que é o seu coração, e aí você vai ver bênção. Mas aí é que tá, abre a tenda, que é o tipo coração, né? Mas aí você vai ver bênçãos. Quais bênçãos vocês vão ver? Quais são as bênçãos? As bênçãos normalmente são as bênçãos nesse campo físico, que as pessoas pedem, né? Tipo um carro, uma casa, um emprego, passar na faculdade, passar num concurso público. Essas são são coisas físicas, são coisas terrenas, temporais. Mas até agora ele não falou nada do espírito, porque ele está passando um fato físico que aconteceu com o povo de Israel no físico, passando para o espiritual, como se fosse espiritual, mas na verdade não é, é tudo físico, porque as bênçãos que as pessoas procuram na igreja, né, nos tempos físicos, não são bênçãos espirituais, não é buscar no espírito, no entendimento, mas são bênçãos físicas. Então a pessoa vai buscar o Deus que habita nesses tempos, que não é Yahweh, porque Yahweh não habita em tempos feitos por mãos humanas. Eles vão buscar no intuito de conseguir as suas bênçãos materiais. Não bênçãos espirituais, mas bênçãos materiais. Porque as bênçãos espirituais que a Escritura fala, amados, é da gente praticar o amor ao próximo. Quando a gente ajuda o próximo, ele nos ajuda muito mais para a gente ter mais recursos para ajudar mais ainda. Essa é a bênção no Espírito. Certo? Vamos continuar. Porque as suas misericórdias são novas a cada manhã. Todas as vezes que você abrir a tenda, você diz, maná, misericórdia. A misericórdia de Deus cai sobre o terreno em que o servo de Deus habita. Então, mas a misericórdia, amado, significa miséria, tá? A palavra correta é compaixão. Misericórdia vem de miséria. E quando a pessoa fala misericórdia, que Deus tem misericórdia, está falando que Deus tem a miséria, que Deus dê miséria, tá? A palavra original vem de miséria. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, diz a palavra de Deus, não tem fim. Não tem fim. E são novas a cada manhã. A misericórdia dele, alguns costumam pronunciar esse texto erroneamente. Alguns dizem, as misericórdias do Senhor se renova a cada dia. Não é renovo, irmão. São novas. Só renova o que fica velho. E a misericórdia dele não fica velha. Quando você abre a sua tenda e o maná já está ali, você abre para dizer, maná, o que é isto? A misericórdia de Deus está presente hoje, novamente, na minha vida, maná. Sim, mas qual é essa misericórdia de Deus que está presente hoje na minha vida? O que ele quer passar com isso? Porque ele fala de bênçãos. Aí as pessoas vão entender que a misericórdia é para dar bênçãos materiais. Mas não é isso que a Escritura fala. A Escritura fala de coisas espirituais. Tá certo? Então, quando você busca a Yahweh, ele vai te dar bênçãos espirituais, que é ligada ao amor ao próximo, né? Porque o Espírito é amor. Então, como o Espírito é o amor, né? A gente pratica esse amor ao próximo. E isso são bênçãos, geram bênçãos espirituais, que é de ajudar ao próximo, onde nós conseguimos ter muito mais para ajudar com mais generosidade ao próximo. Tá certo? E nisso nós somos abençoados sim, né? Porque o Pai vai dando muito mais, a gente vai ter para nós e para o próximo. Agora, quais são as bênçãos aqui que ele está falando? Quais são as misericórdias que ele está falando?
tá certo? Porque Yahweh, ele não dá misericórdia para nós, ele não tem misericórdia de nós, ele tem compaixão. Terron, ele já tem misericórdia, que é de miséria. Tanto que vocês podem ver que as pessoas que estão no templo físico, a maioria delas estão em miséria. Dão dízimo, dão oferta, estão passando necessidade e não conseguem ter uma coisa melhor, não conseguem ter uma perspectiva melhor da vida. Por quê? Porque estão em miséria. Entende? Então, a gente tem que saber separar isso. Ele até agora ele não falou nada do espírito, e só está falando do físico, tá certo? Passando para o espiritual. Mas qual é essa misericórdia que ele está falando? Qual é essa bênção? Essas bênçãos, né, que ele está falando? A misericórdia dele não envelhece. E a coisa mais gloriosa é que a misericórdia dele não atrasa. Imagine os irmãos se a misericórdia atrasar 5 minutos. Você já imaginou acordar sem a misericórdia dele? 5 minutos. Seria suficiente para o adversário destruir qualquer um de nós. Mas ele não tem poder para destruir. Porque antes que os nossos olhos se abram, a misericórdia é nova. Deus tem novas misericórdias todos os dias. Amados, Terron, que é o Deus das trevas, ele não tem poder para nos destruir. Porque, primeiro, Yahushua limitou ele no madeiro, tá? Ele destruiu ele limitou. Terron, ele antes da morte de Yahushua, ele matava. Ele mesmo matava, ele podia matar. Quando Yahushua morreu, ele ressuscitou, ele foi limitado. Terron hoje ele não tem poder para matar, ele é a morte, mas ele não tem poder para matar o ser humano. Mas o que ele faz? Ele induz um homem a matar o outro. Ele induz um humano a matar o outro. É assim que ele age. Mas ele não tem poder para agir sobre nós que estamos em Yahushua. Aquele que não está em Yahushua, ele tem poder para agir. Por quê? Porque ele vai induzir um a matar, ele vai induzir a outra a atrair. Isso tudo são obras da carne que Terron induz a pessoa a fazer. Mas aquele que está em Yahushua, ele não tem como chegar. Por quê? Porque a pessoa que está em Yahushua, ele sujeita a Yahu e resiste a Terron. Então o Terron não tem como fazer nada. Por quê? Porque a pessoa está se sujeitando a Yahu e anda no Espírito. Então quando nós andamos no Espírito, Terron não tem autoridade, não tem poder sobre nossas vidas. E nem mesmo de nos tentar. Ele pode até nos tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque a nossa carne está mortificada e o Espírito está vivificado. Oraram e Deus fez vir cordonizes, isto é, oraram e Deus supriu necessidades para esta vida. E oraram e Deus saciou-os com pão. No livro do Êxodo diz: cordonizes é para que saibam que eu os tirei do Egito. Maná é para que conheçam a minha glória. Cordonizes é para você saber, Deus te tirou do Egito. Quando Deus abriu uma porta para você, é uma cordonize. É uma maneira de você dizer: Ele me tirou do Egito e Ele se responsabiliza por mim. Quando Deus está... Então veja, cordonize, mas é aquele negócio, cordonize, ele está falando de cordonize, mas a gente leu, né, em Números 11 que cordonizes, o povo morreu, né, por cordonizes. O povo morreu quando estava comendo as cordonizes e antes que eles digerissem, que estavam no ventre, né, esse Terron já aniquilou o povo, né, já mandou uma praga terrível que muitos morreram, tá? Como a gente já leu isso, certo? Então, vamos ler aqui de novo, tá? No verso 11, eu não estou achando nada aqui, amados, de repetição, tá? Eu olhei aqui na Bíblia aqui de estudo de Almeida que meu marido tem, tá? E ela que não tem nenhum assim, dizer assim, tipo Êxodo 16. Só está Êxodo 16, não está referência de Números 11, mas de Números 11 também não está. Mas eu ainda tenho para mim que se trata da mesma história, do mesmo tempo. Mas vamos ler aqui Êxodo 16, o que aconteceu aqui com os cordonizes, tá? Que vai até o 21, né? Então vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, tá?
Pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como uma geada sobre a terra. E, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada dia, cada um conforme ao que puder comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam a cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Tá. Então, vou ler aqui, deixa eu ver aqui em Números 11, para ver aqui, tá? Números 11, vamos ler aqui o Números 11, amado, porque eu estou desconfiado que essas cordonizes tratam-se do mesmo episódio. Entende? Eu ainda estou desconfiada disso. Vamos ver, porque nos dois o povo estava reclamando. Tá, nos dois o povo estava reclamando. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui o início. E partindo, Êxodo 16, início. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Vamos parar por aqui. Vamos ver agora aqui Números 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando toda a congregação. Está falando aonde? Entre Elim e Sinai. Tá? Em Êxodo 16. Já em Números não está dizendo aqui o local. Depois que falou que foi chamado Taberá. Certo? Eu estou achando que eles fizeram isso para confundir o povo, amados. Vamos lá. Então vou ler aqui mais 3 versos desse e vamos ler mais 3 versos de Números, tá? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Tá? Tirei até o verso 6. Vamos ler agora aqui Números 11. Vamos ler o 4, 5, 6 aqui. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivesse carne para comer. Vocês vejam, ele queixou aqui: ah, se tivesse carne para comermos. E em Êxodo também está isso, veja. Veja bem, só que com outras palavras, mas está.
E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então vocês vejam bem. Vou botar aqui que a gente leu até o 6, né? E aqui eles já estão murmurando, falando: se tivesse carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Tá? Vamos até aí. Verso 9 que a gente leu, né? A gente vai voltar aqui no verso 10. Então vamos lá. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja. Quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós. Veja bem. Para aí. Eu tô achando que é a mesma coisa, amados. Vamos continuar aqui. Vamos ver. Porque ele aqui falou também, ou foi em Êxodo que ele falou acima? Deixa eu ver aqui, 7. Vamos continuar. A gente parou aqui no 7. Vamos continuar aqui para ver o que aconteceu aqui. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Tá. É daqui mesmo. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Eu pensei que isso aqui estava em Números 11, mas está aqui mesmo, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Veja bem, aqui está falando da congregação, e em Números também está falando da congregação, né? Então vamos ver aqui, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Tá? Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúne 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você.
Eu descerei e falarei com vocês e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Tá? Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Vamos parar até aí, tá? Então vamos ver aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui em Números, em Êxodo 16. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja, que é isto? Vamos ver aqui Números 11. Vamos voltar tudo de novo. Olha, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, nos pepinos, das melancias, dos olhos porosos e cebola dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Tá. Aqui eles já estão mesmo reclamando do maná. Então em Êxodo 16, eles ainda não tinham visto o que era o maná. Eles não sabiam o que era o maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía colhendo maná nas redondezas e moía no moinho natural ou socava, tá? Então tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Tá, a gente parou aqui, né? A gente parou no 18. Tá. Vamos ver aqui, amados. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: deixa o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Tá. Porém, medindo com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol derretia-se. E aconteceu que, no 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homens de cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse-lhes: isto é o que o Senhor vos tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseste comer no forno, cozei-o, e o quiser cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar guardai-vos para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Tá. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui agora, amados. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram, e eles dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão.
Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhes saia a carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio dos 600.000 homens de pé, e disse: darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não, se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem. Peraí, deixa eu ver, 24. Verso 24. Deixa eu ver se é esse mesmo. Tá. Aqui continua o mesmo. Tá bom, é a mesma coisa, mas é no mesmo capítulo. Tá. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha reunido 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, lhe falou e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, então vamos aqui, ó. Aqui está falando das cordonizes, tá? Vamos ver aqui. Êxodo 16. Ele chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco e seu sabor como bolos de mel. Tá? No outro está dizendo que era como azeite, né? Como bolo de azeite. Aqui já está falando bolo de mel. Ele disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homem dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. O homem é a 10ª parte do efa. Tá? Então, vamos ler aqui. O que eu estou entendendo aqui é o seguinte. Então, pelo que eu estou vendo, se trata realmente que aconteceu, foram 2 fatos diferentes que aconteceu, tá? Eu pensei que era o mesmo, que se tratava do mesmo texto, né, de outra forma, mas não é. Na verdade, o que eu entendi aqui é que em Êxodo 16, né, o Senhor mandou cordonizes durante 2 tardes. Não mandou somente, não mandou o mês inteiro, mandou por 2 tardes cordonizes e eles comeram. E mandou maná, que eles também não conheciam o maná, tanto que eles perguntaram: o que é isto? Agora aqui em Números 11, eles já conheciam o maná e eles já estavam cansados do maná. Tanto que eles falaram: só não resta de maná para a gente comer. Então eles já estavam cansados do maná. Então, em Êxodo 16, eles comeram cordonizes por 2 dias e comiam o maná. Já em Números, eles comiam maná e já estavam reclamando do maná, porque só tinha o maná para comer, tá? E aí o Senhor mandou cordonizes. Mas quem foi esse Senhor que mandou cordonizes? Porque veja o que aconteceu aqui em Números 11. E Êxodo 16, eles comeram as cordonizes e não morreram e passaram bem. Comeram 2 tardes, né?
cordonizes. Agora olha o que aconteceu aqui em Números 11. Porque esse Senhor está falando que das cordonizes, né? Falando coisa tipo assim. Mas ele não falou que o povo morreu por comer cordonizes. Então vamos ver aqui em Números 11 o que aconteceu. Aqui já é outro fato mesmo, tá, amados? Não é o mesmo fato não, de Êxodo 16 não. Mas olha o que aconteceu. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor, quem é esse Senhor? Sirô. Veja, a ira do Senhor, que é Terrom, acendeu-se contra o povo, e ele o feriu por uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Zerote e lá ficou. Em Êxodo 16, ficou chamado lugar de Taberá. Então, realmente, né, são 2 episódios diferentes. Mas o que esse homem aqui vai falar das cordonizes? Vamos ver. É uma cordonize. É uma maneira de você dizer, ele me tirou do Egito e ele se responsabiliza por mim. Quando Deus... Sim, em Êxodo 16, né, o Senhor mandou cordonizes, eu acredito que foi Yahushua, que mandou cordonizes e o maná, porque o povo comeu e não morreu. E já em Números 11, né, esse Terrom matou o povo, matou muita gente, tá certo? Então vocês vejam, ele diz que as cordonizes é para lembrar que o Senhor tirou do Egito, mas as cordonizes também matou muita gente no deserto. Então vocês vejam bem. Está operando uma cura, é a maneira de Deus dizer, eu te tirei do Egito e estou me responsabilizando pelo teu sustento. Agora maná não. Maná não é porque ele nos tirou do Egito. Maná é para que conheçamos a sua glória. O maná é para que você conheça a glória. Você não vai depender de horta, irmão. Israel tinha que aprender uma coisa, nós dependemos do céu. Toda manhã do céu vai cair pão, toda manhã. Toda manhã Deus vai abastecer o campo dos israelitas. Toda manhã o campo dos servos amanhecem cobertos de bênção, irmão. Talvez você não saiba a dimensão disso, mas todas as manhãs o seu lar está coberto de bênção, coberto de maná. Você ainda vai ter surpresas durante o dia, porque quando você abre, você diz, o que é isto? E durante o dia você vai descobrir o que é isso. Porque o maná era uma descoberta. À medida que eles se alimentavam durante o dia, eles sabiam de uma coisa. Deus enviou o maná para conhecermos a sua glória. Então vocês vejam que o que ele está falando do maná, né, e das cordonizes, ele está falando de bênçãos. As cordonizes para tirar do Egito, ou seja, foi para lembrar o povo, que o povo saiu do Egito, que ele está falando. Só que o Egito que ele está falando aqui, como ele passou, o Egito é o mundo. Ou seja, que Deus tirou do mundo, esse Deus aqui que habita nos templos, tirou do mundo e levou para a casa de Deus, que é aqui onde o Altíssimo não habita. O verdadeiro Yahweh não habita no templo feito por mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Então o Egito, que ele está falando de escravidão, é o mundo. Tá? Que ele fala que o mundo é a escravidão, né? E a pessoa saiu da escravidão, foi liberta porque foi para um templo físico, foi para uma religião. E sendo que é o contrário, amados. A pessoa que sai do mundo e vai para um templo físico, ela vai para a escravidão da religião. Porque a religião nos escraviza. O próprio Yahushua, como a gente já leu em Mateus 23:15, ele diz que as pessoas se convertem à religião, não é, Yahushua? Veja, vou botar aqui de novo para a gente ver. Vou botar aqui de novo, olha só o que ele diz aqui. Em Mateus,
A gente vê que as pessoas elas não se convertem a Yahushua no templo físico. Não tem como, porque Yahushua e Yahweh, eles não estão em templos, não habitam em templos feitos por mãos humanas. As pessoas se convertem à religião. Essa é a verdade. O próprio Yahushua disse isso para os líderes religiosos. Olha o que ele diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Está falando isso para quem? Para os líderes religiosos. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Veja, não é para converter uma pessoa a Yahushua, para levar a pessoa para a porta estreita, que é Yahushua, para o caminho, que é Yahushua, que é um caminho apertado. Não. E para que Yahushua leve ao Pai? Não. É para levar para a religião. E na religião, ninguém chega a Yahushua, ninguém vai a Yahushua. Por quê? Porque a religião é físico. Você tem que ir no templo físico, tem que ouvir um líder religioso que é físico, tem que tomar ceia física, tem que se batizar numa água física. Tá? Tem que jejuar, deixar de comer, de sustentar o corpo para queimar a carne, para ser mais espiritual. Isso não existe. Tem que pegar tudo físico para botar para o espiritual. E não passa para o espiritual, por quê? Porque o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Não tem como a gente passar uma coisa do espírito para a carne, para o físico, não tem como se passar uma coisa física para o espiritual. Isso não existe. Então é engano. E aí as pessoas, elas estão convertidas a uma religião. Tanto é que as pessoas defendem a religião, defendem o templo físico porque é da religião, defendem o nome de Jesus porque é da religião, tá certo? Por quê? Porque a pessoa não está no caminho que é Yahushua, porque são poucos que encontram a porta estreita, porque a porta estreita é no espírito, não é no físico, tá certo? Então vocês vejam. Procuram converter uma pessoa para a sua religião e quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Por que ele fala isso? Porque as pessoas defendem a religião, não defendem a verdade, mas defendem a mentira da religião, porque estão escravas da religião, são mentalmente escravizadas. Esse é o problema, amados, da pessoa ir numa religião, entende? As pessoas estão fora do verdadeiro caminho, tá? Do único pastor. As pessoas estão no engano da religião. Vamos continuar. Sabe por que Deus abençoa a sua vida espiritual? Para que você conheça a glória dele. Para que você saiba que a vida não se resume a cordonizes, mas que a vida é maná. A glória de Deus está presente na vida dos seus servos. Porque Deus supre as nossas necessidades terrenas e muito mais as espirituais. Sim, mas quais são as necessidades espirituais? O que é suprir essas necessidades espirituais, meu querido? Porque necessidade espiritual, quando a pessoa vai no templo físico e segue atos religiosos, elas não estão no espírito, elas estão na carne. Elas estão no físico. Não estão no espírito, no entendimento do espírito. Então, quais são essas necessidades espirituais aí? Porque segundo o evangélico, amado, as necessidades espirituais é você ir no templo físico, porque quando você vai no templo físico você é espiritual, é você tomar ceia, você dar dízimos e ofertas, é você se batizar nas águas. Isso aí são coisas espirituais segundo ele, segundo a religião, mas isso tudo é carnal, é tudo físico. Não é nada espiritual. Então vocês vejam que mesmo ele falando que Deus suprirá as necessidades terrenas e também as necessidades espirituais. Mas quais são as necessidades espirituais? Porque se você perguntar para um evangélico, o que são as necessidades espirituais? O que são as bênçãos espirituais? O evangélico não vai saber responder, ou se responder ele vai falar, não, as bênçãos espirituais é a gente ir para um templo físico, porque Jesus ele nos libertou do mundo, e a gente hoje nós somos evangélicos, e nós buscamos a Deus num templo físico, e nós sentimos a presença dele, e nós pulamos, e nós gritamos, mas só que isso tudo não é espiritual, isso é físico. Quando a pessoa vai num templo físico, é físico. Quando a pessoa abre uma porta num templo físico, é físico, não é a porta. No entendimento que é Yahushua.
Quando a pessoa adora a Deus num templo físico, é físico. O próprio Yahusha disse que o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade, amados? É adorar no entendimento. É a pessoa ser o templo e não ir a um templo. Isso é adorar no espírito. É a pessoa comer o pão vivo que desceu do céu, que é Yahusha, que ele é o pão vivo, e não comer um pão físico. Então vocês vejam o que é essas bênçãos espirituais para o Evangelho. O que é andar no espírito para o Evangelho. Porque quando eu era evangélica, eu pensava andar no espírito, eu ir no templo físico, fechar bem meus olhos, para me concentrar, para sentir a presença de Deus. Eu pensava isso. Ser espiritual? Eu ser espiritual é eu ir no templo físico, é eu tomar a Santa Ceia, é eu dar dízimos e ofertas, é eu jejuar, é eu orar, subir ao monte, falar de Jesus para ir numa igreja, porque quando a pessoa fala de Jesus, não é falando de Yahusha, da pessoa dele, da promessa dele e do que ele fez por nós. A pessoa fala de Jesus assim: vamos lá na minha igreja, que minha igreja é legal, meu pastor é legal. É assim que a pessoa fala de Jesus. Ela prega a igreja. A igreja é templo físico. Não prega Yahusha até porque eu não conheço. Eu digo isso, amado, porque eu, como evangélico, eu não conhecia Yahusha. Eu não conhecia Yahweh. Eu adorava aquele que eu não conhecia, que era Terron, que habita no templo físico. E foi isso que Yahusha disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Por quê? Pensa que está adorando Deus verdadeiro, está adorando o falso Deus, que é a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, Terron, que engana todo mundo. Engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh em todas as religiões, amados, em todas. Esse Deus Terron, ele é adorado em todas as religiões como verdadeiro Deus. Tá? Então, vamos continuar. Nós passamos a viver não por vista, mas vivemos agora por fé. Como vai ser amanhã? Eu não sei. Eu sei que a misericórdia amanhã vai nascer novamente. Sim, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. O que é viver por fé para um evangélico, para um católico, para uma pessoa religiosa, que vai no templo físico, que é convertido a uma religião e não a Yahusha? O que é viver em fé? Viver em fé é você praticar os atos da religião. É você ir no templo físico de novo. De novo. É templo físico. É ouvir um líder religioso. Poxa, que palavra maravilhosa que esse pastor falou hoje. Que benção. E sendo que o verdadeiro Deus fala conosco. Porque Yahusha é o mediador entre Yahweh e os homens. Yahusha é homem. Ele é o mediador. Não tem outro que é mediador. O mediador é Yahusha. E Yahusha, quando a pessoa vai na porta estreita, que é Yahusha, e no caminho, que é Yahusha, e ele leva ao Pai, ele que leva ao Pai, mas ninguém leva ao Pai. Mas ninguém. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vejam, o que é viver em fé para eles? Viver em fé é dar dízimos e ofertas. Olha, eu estou passando um momento difícil, o meu salário está muito baixo, eu não tenho como pagar as contas todas, mas tem que viver em fé. Então eu vou viver em fé, então eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta, porque Deus vai suprir. É esse viver em fé. A pessoa precisa ver para crer. Então a pessoa precisa pegar um dízimo físico, dinheiro físico, dar no templo físico, para que Deus possa suprir a necessidade. E a maioria das vezes não supre. Tá? E sendo que, no espírito, o que é viver em fé? É a gente crer que Yahusha, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Isso é viver em fé. E Yahusha, ele mesmo disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, bem-aventurado aqueles que não vão ao templo físico, que é visão carnal, mas crê que são um templo. Bem-aventurados aqueles que não dão dízimos e oferta no templo físico onde ele não habita, mas que crê que ele foi o último dízimo e a última oferta. Ele foi a última oferta dada por nós, porque ele foi andando até o matadouro. Então, o animal ofertado era um animal perfeito que ia andando até o sacerdote. Era entregue ao sacerdote levita. Tá? E Yahusha, ele foi como oferta, andando até o matadouro. E ele foi dizimado. E ele se ofertou como oferta. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. Então ele, como sumo sacerdote, ele se ofertou como oferta.
tá? Por nós. Ele não se ofertou a ele como oferta porque ele nunca pecou, mas ele se ofertou como oferta para nos perdoar os nossos pecados. Todo pecado, toda a humanidade estava sobre ele no madeiro. E ele foi dizimado, ou seja, morto, o último dízimo. Hoje a oferta, amados, não é mais num templo físico, porque ele aboliu a lei. Mas a oferta hoje é para o templo do Espírito, aquele que está necessitado, aquele que está precisando, porque cada um de nós é templo do Espírito. E é essa oferta que será cobrado em Mateus 25, como a gente já leu. E é esse jejum que será cobrado, que é o verdadeiro jejum que Yahushua nos pede em Isaías 58, que diz: repartiu a comida com o faminto. Esse é o jejum que ele pede. Ele não pede para a gente ficar com fome, mas é para a gente repartir a comida com o faminto. Então vocês vejam bem. E isso é viver em fé. É você viver em fé, é você andar no espírito e não no físico. Você não depender do físico para botar no espiritual, mas você andar realmente no espírito, adorando ao Pai em espírito e verdade. Isso sim é viver em fé. E não precisar de algo físico, da religião, para dizer que vive em fé. Eu sei que amanhã, quando nós abrirmos a nossa tenda, o chão estará coberto de maná. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Dê glória ao Senhor e creia em um Deus que supre as nossas necessidades. E eu gostaria de encerrar com uma expressão. Então, aí o maná para ele aqui são as bênçãos que Deus vai dar, né? As bênçãos que as pessoas procuram nos templos. Esse é o maná que Deus vai dar, tá? Então, Deus supre a necessidade. Mas engraçado que ele fala o Deus da providência, mas ele não fala, né, do que o apóstolo passou, que, né, que ele citou, Romanos 8:28, que a gente até leu, né, o capítulo todo, e que o próprio apóstolo Shaul, ele diz, né, que nem a nudez, nem a morte, nem a fome, nem a espada, nada nos separará do amor de Deus, né, diabo. Então vocês vejam que os profetas, né, e tantos apóstolos, eles passaram provações, privações, né, perseguições, mas ele não fala isso aqui. A gente não vê os líderes religiosos falando em perseguição, em tribulação. Não, eles só falam coisas para poder te dar ânimo, tipo, que Deus vai suprir sua necessidade, você é cabeça e não cauda, que você é mais que vencedor. Sim, vocês reparam que os líderes falam, nós somos mais que vencedores, não sei o que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, mas os mais que vencedores que Paulo fala mesmo morrendo a espada, nu, perseguição, com fome, tribulação, presos, nós somos mais que vencedores em Yahushua. Então vocês vejam que muda a figura totalmente do que está escrito na Escritura. Porque a Escritura fala uma coisa e eles falam outra, botam somente coisas boas, né? Mas cadê a perseguição que os apóstolos sofreram? Por que eles não falam das perseguições? Porque eles próprios mataram os apóstolos, mataram os profetas, mataram Yahushua. Esses líderes religiosos, todos eles, amados, não vão entrar no reino, como Yahushua disse em Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães, porque os cães são esses aqui, líderes religiosos, cães gulosos, como está escrito em Isaías 56, 10 e 11. Esses cães são os gulosos, são pastores que nada compreendem, que cada um busca tudo para a sua ganância, todos sem exceção. Então vocês vejam bem, eles ficarão de fora, porque eles não pregam o que realmente é a promessa. Eles não pregam que a promessa vem no espírito, no entendimento, a gente andar no espírito e não no físico. Não, eles pregam o contrário. Eles pregam bens dessa terra, coisas boas nessa terra, vitória nessa terra. E sendo que a verdadeira vitória, amados, é a morte. Como é que Estevão venceu? Como é que ele foi vitorioso? Qual foi a vitória que ele teve? Ele foi morto, apedrejado pelos líderes religiosos. Como o apóstolo Shaul obteve a vitória dele? Decapitado. Por quem? Pelos líderes religiosos. Como foi que Yahushua venceu? Morrendo por nós?
Quem matou Yahushua? Os líderes religiosos, amados. É só ler Mateus 26, 27, 28. Vocês vão ver. Quem matou Yahushua? Quem matou João Batista decapitado? Então vocês vejam que a vitória no espírito é a morte. Mas vitória para ele não, são vitórias de conquistar bens materiais, de conquistar tudo nessa terra do bom e do melhor. É lógico que Yahweh, ele nos abençoa, ele nos ajuda sim, nos dando saúde, nos dando fôlego de vida, nos dando vida nessa terra, para que nós possamos conquistar. Mas isso não é o foco. O foco é Sião, o foco é a vida eterna. E para a gente obter vida eterna, nós temos que permanecer em Yahushua até o fim, ou seja, até a morte. Porque a morte, sim, é a vitória. Vamos continuar. As cordonizes, a Bíblia diz, Deus fez vir. O maná, a Bíblia diz, Deus os saciou. Por que ele não colocou cordonizes sacia? As bênçãos desta vida não podem saciar sua alma, mas o maná sacia. O maná, uma experiência com Deus, vale mais do que qualquer cordoniz. Sim, as bênçãos dessa vida não pode saciar, né? As bênçãos dessa vida. Mas ao mesmo tempo, ele fala das coisas assim, tipo, ele está falando que as cordonizes são as bênçãos dessa vida. E o maná são as bênçãos espirituais. Mas em que sentido? Porque até agora é que ele não falou nada do espírito. Ele não está falando nada do espírito. Ele está falando aqui que as bênçãos, veja bem, vamos voltar aqui para ver o que ele está falando aqui de novo, ó, direitinho, olha. Deixa eu botar aqui. O maná, uma experiência com Deus, vale mais do que qualquer cordoniz. Uma maneira como Deus opera poderosamente. O maná sacia. Diz, Deus fez vir. O maná, a Bíblia diz, Deus os saciou. Por que ele não colocou cordonizes sacia? As bênçãos desta vida não podem saciar sua alma, mas o maná sacia. O maná, uma experiência com Deus, vale mais do que qualquer cordoniz. Aí ele está botando o maná que é físico, que aconteceu com o povo físico, para o espiritual, ou seja, o maná para ele é uma experiência com Deus. Mas qual é essa experiência com Deus? Que ele está falando que sacia a alma. Qual é a experiência que sacia a alma? Veja, é a experiência de ir num templo físico. É a experiência de ouvir um líder religioso. É a experiência de praticar atos religiosos que o Pai não aceita, como está em Amós 5. Mas não é a experiência de você andar no Espírito. Porque o Espírito, ele satisfaz o Espírito. E a nossa carne é mortificada. Então vocês vejam que ele está falando a alma. A alma somos nós. Mas a alma, o que eles falam que é a alma? A alma que eles falam é o sentimento. Mas não é. A alma somos nós, dotados de sentimentos. Tanto sentimentos bons como sentimentos ruins. Quando nós estamos no Espírito, nós somos dotados de sentimentos bons, porque o próprio Espírito pratica o amor em nós. Porque nós não podemos praticar esse amor, somente o Espírito pratica. O Espírito pratica o domínio próprio em nós, porque nós não podemos praticar o domínio próprio. Porque o nosso ser é pecaminoso. Mas quando nós andamos no Espírito, a carne é mortificada, o Espírito é vivificado. Então, vocês veem que ele fala que o maná sacia a alma. Mas por quê? Porque a pessoa indo no templo físico, ela é saciada, né? Saciada na alma, mas com o espírito do engano da mentira. Por quê? Porque ela é saciada, depois ela se esvazia e tem que buscar de novo no templo físico, se encher de novo do espírito. Aí a pessoa fica cheia do espírito. Saiu, por quê? Porque o espírito aqui ele não mora, ele faz visita. Mas o verdadeiro espírito, ele não faz visita, ele mora. Então o espírito, ele não se esvazia. Tá? Nós não precisamos ficar buscando o espírito. Porque nós temos o espírito, nós não precisamos buscar o que a gente tem. Mas o que nós precisamos buscar é o conhecimento. É assim que está a escritura.
buscar o conhecimento. Mas aqui, o maná, que ele botou o maná que sacia, ou seja, que sacia que é um relacionamento com Deus. O maná para ele aqui é um relacionamento com Deus. Uma coisa física, um pão físico que Yahushua deu para o povo no deserto. Ele agora está botando para o espiritual, que é um relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento com Deus é como? Segundo ele aqui, é praticando atos religiosos. E sendo que o relacionamento com Yahweh verdadeiro é no espírito, é adorando o espírito em verdade. Não é nada físico, ele não aceita nada físico. Uma maneira como Deus opera poderosamente na sua vida espiritual é melhor do que qualquer codorniz. Então, o que opera na sua vida espiritual, ou seja, a sua vida espiritual, para você ter uma boa vida espiritual, você tem que praticar os atos religiosos. E sendo que Yahweh, ele não aceita atos religiosos porque ele é espírito. E ele não aceita nada físico. Então, nós temos que adorar ele no espírito em verdade. Como adorar ele no espírito em verdade? Sendo o templo do espírito e não indo a templo. Ouvindo o pastor Yahushua, que é o único pastor, e não ouvindo esses pastores que não são pastores, que o próprio Yahushua disse isso em João 10. Comendo pão vivo, ceando no entendimento que o pão é Yahushua, é o pão no espírito, não comendo um pão físico. Então vocês vejam bem como é que é totalmente contrário. Tudo que eles falam do físico, tentando passar para o espiritual, mas não consegue. Por quê? Porque não tem como passar físico para o espiritual para o físico. Para que vejam a minha glória, eu enviarei cordoniz à tarde, para que saibam que eu os tirei do Egito, e maná pela manhã, para que conheçam a minha glória. Assim nós caminhamos, sabendo que Ele nos tirou do Egito, para conhecermos a sua glória. A oração é o recurso de Deus. Eu gostaria de convidar a todos aqui para entender isso, para dar glória, para olhar para o céu. Quando nada estiver acontecendo, saiba que é um Deus que trabalha por você, irmão. Saiba que o Deus que tirou você do mundo, Ele é responsável. Ele te ama. Ele haverá de suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Deus haverá de conduzir o seu povo até a terra prometida. E alguém pode imaginar, mas como, pastor? Eu não sei. Mas a cada dia nós devemos acordar todos os dias dizendo: maná. O que é isto? O que o Senhor vai fazer hoje eu ainda não sei, mas eu sei que é maravilhoso. A obra que tu tens para realizar eu ainda não sei, mas eu sei que será em glória, porque tudo quanto o Senhor faz é maravilhoso. Dá glória e glorifica ao Deus que supre a sua necessidade e te leva a compreender que Ele é Deus. Bom, aí acabou, né, amados? Ou seja, eles falam tudo assim, do físico para o espiritual, né? Então vocês vejam o engano da religião, né? O engano que as pessoas estão nesses meios, tá certo? Então, amados, Yahweh, ele nos liberta, né? Yahushua, ele nos liberta. A Escritura diz: se o Filho vir libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa libertação é de quê? É da religião, do engano da religião. Porque a pior escravidão é a da mente. E quando Yahushua nos liberta mentalmente, nós deixamos de ser alienados, tá? E nós passamos a adquirir conhecimento. É isso que liberta, né? O conhecimento que Yahushua nos dá. Então vocês evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer religião, né, que estão aí no engano da religião, saia desse engano, vá para Yahushua, que é a porta estreita, que é o caminho. E esse caminho, ele é apertado. Essa porta, ela é no entendimento, no espírito, tá? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.